O som estridente da tranca cedendo aos golpes ecoou pelo pequeno apartamento que já não lhes pertencia. A madeira rachada da porta gemeu como um animal ferido, e o eco percorreu o corredor estreito, convocando olhares de curiosidade, pena e um pouco de alívio nos vizinhos que se apinhavam atrás de frestas e cortinas. Marcos manteve-se de pé, as mãos calejadas envolvendo as mãos pequenas de Lucas, de 8 anos, e Clara, de 5. Havia um ano, aquelas mesmas mãos acariciavam os cabelos de Ana, enquanto ela dormia, ainda entre remédios e esperanças. Agora tremiam como se sustentassem um mundo inteiro prestes a desabar. A dor da perda de sua amada esposa, há apenas um ano, parecia pequena diante da humilhação de não ter um teto para seus filhos. Cada brinquedo embalado, cada lembrança da vida que um dia tiveram, era um peso insuportável. Sem dinheiro, sem família por perto e com a dignidade em frangalhos, Marcos viu-se diante de uma escolha desesperada: entregar-se ao desespero ou lutar com as últimas forças. Foi então que a lenda da mina da serpente, abandonada há décadas e tida como amaldiçoada, ecoou em sua mente. Um último recurso, um lugar onde ninguém ousava ir, mas onde, diziam os sussurros, jaziam segredos. O que Marcos não sabia era que, nas profundezas escuras e perigosas daquela mina, o destino o aguardava com uma fortuna de 200 milhões em pedras preciosas, mas também com um segredo que mudaria para sempre a sua vida e a de seus filhos, ativando gatilhos de empatia pela situação de Marcos e seus filhos, desamparo, o despejo, coragem, a decisão de ir para a mina, mistério, a lenda da mina, os segredos, e antecipação, o que ele encontrará lá. Marcos, um homem que sempre se orgulhara de sua força e resiliência, sentia-se agora como um barco à deriva em um mar revolto. A viuvez o havia atingido como um raio, deixando-o com a responsabilidade total de criar seus filhos em um mundo que parecia ter virado as costas para ele. O emprego de operário na fábrica havia sido perdido meses antes, e as economias, outrora um colchão de segurança, haviam se esvaído como areia entre os dedos, consumidas por contas médicas e despesas básicas. A cada dia, a sensação de falha como provedor corroía sua alma. Um fardo pesado demais para um homem que sempre se esforçara para ser o pilar de sua família. Naquele dia cinzento, a rua parecia zombar de sua desgraça. Os vizinhos, antes amigos, agora desviavam o olhar, a vergonha e a pena estampadas em seus... Lucas, com seus olhos grandes e curiosos, agarrava-se à perna do pai, enquanto Clara, a caçula, chorava baixinho, o rosto escondido no casaco surrado de Marcos. A inocência de seus filhos era um espelho cruel de sua própria impotência. Para onde iriam? Onde encontrariam abrigo naquela noite fria e chuvosa? A cidade, antes um lar, agora parecia um labirinto de ruas desconhecidas e portas fechadas. A ideia da mina da serpente, um lugar envolto em lendas e superstições, surgiu como um último e desesperado fio de esperança. Havia rumores de que, apesar de abandonada, a mina ainda guardava segredos, talvez até mesmo algum vestígio de minério que pudesse ser vendido. Era um risco, um salto no escuro, mas Marcos não tinha mais nada a perder. A promessa de qualquer tipo de sustento, por mais ínfima que fosse, era um farol em meio à escuridão que o cercava. A decisão, embora impulsionada pelo desespero, carregava consigo um lampejo de coragem. A coragem de um pai que faria qualquer coisa para proteger seus filhos. O caminho até a mina era árduo, uma trilha esquecida pela natureza, coberta por vegetação densa e pedras soltas. A cada passo, a atmosfera se tornava mais densa, mais opressora. O ar, antes fresco e úmido, agora cheirava a terra molhada e a metal enferrujado. À entrada da mina, uma boca escura e cavernosa parecia engolir a pouca luz que restava do dia.
Marcos sentiu um arrepio na espinha, uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que estava entrando em um lugar perigoso, um lugar que muitos evitavam, mas a imagem de seus filhos, famintos e desabrigados, era um escudo contra o pavor que tentava dominá-lo. A escuridão da mina era um reflexo da escuridão em sua própria vida, mas ele estava determinado a encontrar uma luz, por mais fraca que fosse, para guiar sua família para fora daquele abismo. Marcos, um homem que sempre se orgulhara de sua força e resiliência, sentia-se agora como um barco à deriva em um mar revolto. A viuvez o havia atingido como um raio, deixando-o com a responsabilidade total de criar seus filhos em um mundo que parecia ter virado as costas para ele. O emprego de operário na fábrica havia sido perdido meses antes, e as economias, outrora um colchão de segurança, haviam se esvaído como areia entre os dedos, consumidas por contas médicas e despesas básicas. A cada dia, a sensação de falha como provedor corroía sua alma, um fardo pesado demais para um homem que sempre se esforçara para ser o pilar de sua família. A memória de Ana, sua esposa, era uma ferida aberta que nunca cicatrizava, um lembrete constante do que ele havia perdido e do que não podia mais oferecer aos seus filhos. A casa, que antes era um lar repleto de risadas e calor, agora era apenas um amontoado de paredes vazias, prestes a ser tomado por estranhos. A humilhação do despejo era um golpe final, um atestado público de sua falência, não apenas financeira, mas também como protetor e provedor. Ele via nos olhos de Lucas e Clara a confusão e o medo, e isso o dilacerava por dentro. Como explicar a eles que não tinham mais um lugar para chamar de seu? Como protegê-los de um mundo tão cruel e indiferente? Naquele dia cinzento, a rua parecia zombar de sua desgraça. Os vizinhos, antes amigos, agora desviavam o olhar, a vergonha e a pena estampadas em seus rostos. Sussurros mal disfarçados acompanhavam seus passos, e cada porta fechada era um lembrete da solidão que os envolvia. Lucas, com seus olhos grandes e curiosos, agarrava-se à perna do pai, buscando segurança em meio ao caos. Clara, a caçula, chorava baixinho, o rosto escondido no casaco surrado de Marcos, como se pudesse se esconder do mundo. A inocência de seus filhos era um espelho cruel de sua própria impotência. Para onde iriam? Onde encontrariam abrigo naquela noite fria e chuvosa? A cidade, antes um lar, agora parecia um labirinto de ruas desconhecidas e portas fechadas, cada uma delas um obstáculo intransponível. A fome apertava, o frio aumentava, e a esperança diminuía a cada passo. Marcos sentia o peso do mundo em seus ombros, a responsabilidade esmagadora de proteger seus filhos de uma realidade que ele não conseguia controlar. A cada esquina, a cidade parecia sussurrar que não havia lugar para eles, que eram apenas mais um fardo em um mundo já sobrecarregado. A ideia da mina da serpente, um lugar envolto em lendas e superstições, surgiu como um último e desesperado fio de esperança. Havia rumores de que, apesar de abandonada, a mina ainda guardava segredos, talvez até mesmo algum vestígio de minério que pudesse ser vendido. Era um risco, um salto no escuro, mas Marcos não tinha mais nada a perder. A promessa de qualquer tipo de sustento, por mais ínfima que fosse, era um farol em meio à escuridão que o cercava. A decisão, embora impulsionada pelo desespero, carregava consigo um lampejo de coragem, a coragem de um pai que faria qualquer coisa para proteger seus filhos. Ele se agarrava a essa lenda como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, sabendo que era sua única chance de sobreviver. A mina da serpente, um lugar temido e evitado por todos, tornava-se agora seu único destino, sua última esperança de redenção.
Ele se lembrava das histórias que Ana contava sobre a mina, sobre os mistérios que ela guardava, e uma estranha sensação de destino o invadia. Talvez, apenas talvez, aquele lugar amaldiçoado fosse o único que pudesse oferecer a salvação que ele tanto buscava. O caminho até a mina era árduo, uma trilha esquecida pela natureza, coberta por vegetação densa e pedras soltas. A cada passo, a atmosfera se tornava mais densa, mais opressora. O ar, antes fresco e úmido, agora cheirava a terra molhada e a metal enferrujado. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo som de seus próprios passos, um lembrete constante de sua solidão. A entrada da mina, uma boca escura e cavernosa, parecia engolir a pouca luz que restava do dia, convidando-o para as profundezas desconhecidas. Sentiu um arrepio na espinha, uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que estava entrando em um lugar perigoso, um lugar que muitos evitavam, mas a imagem de seus filhos, famintos e desabrigados, era um escudo contra o pavor que tentava dominá-lo. A escuridão da mina era um reflexo da escuridão em sua própria vida, mas ele estava determinado a encontrar uma luz, por mais fraca que fosse, para guiar sua família para fora daquele abismo. Ele se agarrava à esperança de que nas entranhas da terra ele encontraria não apenas a fortuna, mas também a redenção, a chance de reescrever sua história e a de seus filhos. A cada passo, ele sentia a presença da mina, uma entidade antiga e misteriosa que parecia observá-lo, testando sua coragem e sua determinação. Ele estava pronto para o desafio, pronto para enfrentar o que quer que a mina da serpente lhe reservasse. Nas profundezas úmidas e frias da mina da serpente, Marcos encontrou um ritmo de trabalho exaustivo, mas necessário. Cada golpe de picareta ecoava no silêncio opressor, um lembrete constante de sua solidão e da responsabilidade que carregava. Dias se transformaram em semanas, e a esperança, antes um brilho tênue, começava a se esvair. Ele vasculhava as veias de quartzo, procurando por qualquer indício de minério, mas encontrava apenas rochas estéreis e a poeira que grudava em sua pele e em sua alma. O cheiro de mofo e terra molhada impregnava suas roupas e a luz fraca de sua lanterna mal conseguia perfurar a escuridão abissal que o cercava. A dor da perda de sua esposa, que ele tentava suprimir com o trabalho árduo, voltava em ondas, trazendo consigo a culpa e a saudade. Gatilho de dor. Foi em uma tarde particularmente sombria, enquanto explorava uma galeria lateral que parecia desabar a qualquer momento, que a picareta de Marcos atingiu algo diferente. Não o som oco da rocha, mas um tilintar metálico, seguido por um brilho incomum. Com o coração batendo descompassadamente, ele removeu a terra, revelando uma pedra que irradiava uma luz esverdeada, quase sobrenatural. Era uma esmeralda, de um tamanho e pureza que ele jamais vira. A euforia o invadiu, um misto de incredulidade e alívio. Mais golpes, mais brilhos. Em poucas horas, Marcos havia descoberto uma fortuna em pedras preciosas, centenas de esmeraldas, rubis e safiras, espalhadas como sementes em uma veia de quartzo. 200 milhões, ele estimou, com a mente girando. A recompensa por tanto sofrimento, a promessa de um futuro para seus filhos. Gatilho de recompensa. No entanto, a alegria foi rapidamente substituída por um medo gélido. A mina, antes um refúgio, agora parecia uma armadilha. Estar sozinho com tal riqueza era um perigo ainda maior do que a pobreza. O isolamento, que antes era uma necessidade, agora se tornava uma ameaça. Como transportar aquelas pedras? Como vendê-las sem levantar suspeitas? A mente de Marcos fervilhava com perguntas sem respostas. A cada sombra que dançava nas paredes da
Caverna, a cada ruído distante, ele sentia um arrepio na espinha. A fortuna que ele havia encontrado era uma bênção e uma maldição, um farol de esperança e um ímã para o perigo. Ele sabia que não poderia permanecer ali para sempre, mas sair com as pedras era um desafio ainda maior do que encontrá-las. O peso da responsabilidade, que antes era apenas sobre a sobrevivência de seus filhos, agora se estendia à proteção de um tesouro que poderia mudar suas vidas para sempre, ou tirá-las. Gatilho de isolamento e medo da perda. Dias depois, Marcos, exausto e faminto, decidiu arriscar-se na cidade mais próxima para comprar suprimentos e talvez buscar informações sobre como proceder com as pedras. A jornada de volta à civilização foi quase tão árdua quanto a entrada na mina. Cada passo era uma tortura e a fome roía suas entranhas. Chegou à cidade sob o manto da noite, um fantasma maltrapilho que se misturava às sombras. Foi em uma taverna empoeirada, onde o cheiro de cerveja barata e fumaça de tabaco pairava no ar, que ele conheceu Elias, um velho mineiro com olhos cansados e mãos calejadas. Elias, ao ouvir Marcos mencionar a mina da serpente, revelou um conhecimento surpreendente sobre o local. Ele contou histórias de uma antiga lenda, de uma veia de pedras preciosas que se dizia amaldiçoada, e de como a mina havia sido abandonada às pressas décadas atrás, após uma série de acidentes misteriosos. Elias, com sua sabedoria e experiência, tornou-se um aliado inesperado, oferecendo conselhos e uma rede de contatos que poderiam ajudar Marcos a legalizar e vender as pedras. O velho mineiro, com sua voz rouca e seus olhos que pareciam ter visto demais, despertou em Marcos uma confiança que ele não sentia há muito tempo. Elias não parecia interessado na fortuna, mas sim em desvendar os mistérios da mina e talvez em encontrar alguma redenção para os erros do passado. Gatilho de confiança. Mas nem todos eram aliados. A notícia da reabertura da mina da serpente, mesmo que por um único homem, começou a se espalhar como um incêndio em floresta seca. Antigos proprietários, descendentes de famílias que haviam perdido fortunas na mina, e criminosos locais, atraídos pelo boato de uma possível riqueza, começaram a rondar a área. Entre eles, destacava-se um homem chamado Silas, um ex-capataz da mina, conhecido por sua crueldade e ganância. Silas, que havia sido demitido anos atrás por roubo, via na mina da serpente uma chance de recuperar o que ele acreditava ser seu por direito. Seus olhos pequenos e astutos observavam Marcos de longe, calculando cada passo. A presença de Silas era uma nuvem escura pairando sobre a cabeça de Marcos, uma ameaça constante que o impedia de respirar aliviado. Ele sabia que Silas não hesitaria em usar de violência para conseguir o que queria. E a segurança de seus filhos, mesmo que distantes, era sua maior preocupação. A cada dia, a teia de intrigas e perigos se apertava ao redor de Marcos, e ele se sentia como um animal encurralado, lutando para sobreviver em um jogo de vida ou morte. Gatilho de desconfiança e ameaça externa. Enquanto Marcos lutava para proteger sua descoberta, flashbacks de sua vida com sua esposa, Ana, inundavam sua mente. Ele se lembrava dos dias felizes, da risada de Ana, do cheiro de seu perfume, da promessa de um futuro juntos. Ana, uma historiadora amadora, havia passado anos pesquisando a história da região. E Marcos se lembrou de uma de suas últimas conversas sobre uma antiga lenda, local que falava de uma tribo indígena que escondia suas riquezas em uma caverna secreta, perto de uma formação rochosa que se assemelhava a uma serpente. A mina da serpente. A mente de Marcos fez a conexão. As pedras não eram apenas minério, elas eram um legado, um tesouro ancestral. Essa revelação, embora tardia, trouxe um novo significado à sua luta. Ele não estava apenas buscando a sobrevivência, estava protegendo uma herança,
um pedaço da história que Ana tanto amava. A cada pedra que ele tocava, sentia a presença de Ana, como se ela estivesse ali, guiando-o, protegendo-o. A curiosidade de Marcos foi despertada e ele começou a pesquisar sobre a tribo, sobre os símbolos que Ana havia mencionado, sobre a verdadeira história da mina da serpente. Ele sentia que havia algo mais, algo muito maior do que a fortuna material, algo que conectava o passado, o presente e o futuro de sua família. Gatilho de curiosidade e conexão emocional com o passado. As noites dentro da mina tornaram-se longas, quase intermináveis. O vento que soprava pelas frestas da rocha parecia carregar sussurros antigos, ecos de vozes que já não pertenciam ao mundo dos vivos. Marcos, ainda que exausto, passava horas fitando as paredes iluminadas apenas pela chama trêmula de uma lamparina, imaginando se aqueles sussurros eram apenas fruto de sua mente fatigada ou algo mais. A cada instante, a linha entre realidade e alucinação parecia mais tênue. Lucas e Clara, acomodados em um pequeno abrigo improvisado próximo à entrada da mina, dormiam abraçados, sem perceber o peso que recaía sobre o pai. Marcos os observava de longe, sentindo o peito apertar. As pequenas respirações compassadas de seus filhos eram a única âncora que o mantinha preso à sanidade. Mas dentro dele crescia a sombra da dúvida, até que ponto aquele tesouro seria uma bênção. Ou estaria apenas repetindo a maldição que, segundo Elias, havia condenado tantos homens antes dele. Naquela madrugada, Elias apareceu com passos lentos, trazendo consigo um velho caderno de capa de couro, gasto pelo tempo. Colocou-o nas mãos de Marcos e disse: "Isso aqui pertenceu a um dos engenheiros da mina, nos anos 40. Foi meu amigo e desapareceu lá dentro." Sua voz falhou, mas os olhos carregavam um brilho de sinceridade. Ele escreveu sobre coisas que nunca foram registradas oficialmente, desmoronamentos que não deveriam ter acontecido, acidentes que não pareciam acidentes, e símbolos, muitos símbolos. Marcos abriu o caderno. Em páginas manchadas de umidade, havia desenhos rudimentares, serpentes enroladas em torno de pedras, olhos que pareciam vigiar os homens, inscrições que lembravam runas ou grafismos indígenas. Ao final, uma frase escrita com pressa e desespero: "A mina não dá nada sem cobrar em troca." O sangue gelou em suas veias. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Marcos começou a notar rastros ao redor do acampamento, pegadas que não pertenciam a ele nem a Elias, restos de cigarros recém-apagados, marcas de botas no barro. Silas estava cada vez mais perto. Foi então que Lucas, explorando inocentemente os arredores enquanto brincava com um pedaço de madeira, encontrou uma pequena passagem escondida por pedras soltas. Animado, correu até o pai. "Papai, olha! É uma porta de pedra!" exclamou, os olhos brilhando de descoberta. Marcos se aproximou e, com a ajuda de Elias, conseguiu remover as rochas que obstruíam a entrada. O que se revelou diante deles foi um túnel estreito, marcado por símbolos semelhantes aos do caderno. O ar ali dentro era diferente, carregado, como se guardasse séculos de segredos. Com o coração acelerado, Marcos entrou. O túnel levava a uma câmara ampla, iluminada por cristais que refletiam uma luz verdeada natural, como se a própria terra respirasse. No centro repousava uma enorme formação rochosa em forma de serpente, suas escamas incrustadas de pedras preciosas. Era a prova viva da lenda. Lucas e Clara, maravilhados, tocaram as pedras brilhantes sem compreenderem a gravidade daquilo. Marcos, por outro lado, sentiu um peso esmagador sobre si. Aquela riqueza não era apenas material, era sagrada, um legado ancestral. De repente, o som metálico de um gatilho ecoou atrás deles. "Bonito achado, Marcos", disse uma voz fria, inconfundível. Era Silas, com 2 homens armados. "Agora, entregue."
O coração de Marcos disparou. O tesouro, sua família, sua vida, tudo estava em risco. E pela primeira vez, ele percebeu que talvez a verdadeira luta não fosse contra a pobreza ou a mina, mas contra a própria ganância que destruíra tantos antes dele. Com os olhos fixos nos filhos e a lembrança de Ana queimando em sua memória, Marcos tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos que ousassem tocar a mina da serpente. O silêncio que se seguiu ao clique metálico da arma foi mais pesado do que a própria escuridão da mina. Lucas e Clara se encolheram atrás do pai, os olhos arregalados de terror. Marcos, com o peito arfando, sabia que não tinha como enfrentar Silas e seus homens em um combate direto. Mas havia algo naquela câmara que pulsava, uma presença invisível que parecia despertar com atenção. Silas avançou, o sorriso frio iluminado pela luz esverdeada que refletia nas pedras. Você realmente acreditou que poderia guardar tudo isso só para você? Zombou. Essa mina é minha, sempre foi. E agora vou levá-la inteira. Marcos não respondeu. Seus olhos, porém, captaram algo estranho. Os símbolos gravados na rocha em forma de serpente começavam a brilhar de maneira mais intensa, como se reagissem à presença dos intrusos. Elias, pálido, murmurou atrás dele. Marcos, os espíritos guardiões. Eles estão despertando. De repente, um estrondo percorreu a galeria. As pedras vibraram, o teto gemeu como se estivesse vivo. Silas deu um passo atrás, desconcertado, mas manteve a arma apontada. Truques baratos! Gritou, tentando disfarçar o medo. Atirem! Mas antes que o primeiro disparo fosse feito, uma onda de ar quente varreu a câmara, soprando as chamas das lanternas e lançando poeira no ar. Do coração da serpente de pedra, um clarão esmeralda tomou forma, projetando a silhueta de algo antigo, imenso e inumano. Os olhos da estátua brilharam como brasas, e uma voz profunda que não vinha de garganta humana ecoou em todas as direções. A ganância alimenta a serpente, o sangue é o preço. O chão tremeu. Uma fenda se abriu diante deles, e da escuridão emergiu uma serpente colossal feita de pedra e cristal. Os olhos cintilando com o mesmo verde das esmeraldas. O monstro não atacava Marcos nem seus filhos. Sua fúria parecia voltada para Silas e os homens. O capataz disparou contra a criatura, mas as balas ricochetearam inutilmente, ecoando como trovões. Em um movimento rápido, a serpente golpeou um dos capangas, arrastando-o para a fenda. O grito cessou abruptamente. Lucas chorava, agarrado ao casaco do pai. Clara escondia o rosto, soluçando. Marcos, desesperado, ergueu os braços como se pudesse proteger os filhos do inevitável. Mas a serpente, ao cruzar seu olhar com o dele, pareceu hesitar. Havia reconhecimento ali, como se enxergasse nele não um invasor, mas um guardião. Silas, enlouquecido pelo medo, gritou: Maldito! Você trouxe essa coisa contra mim? E correu em direção ao tesouro, tentando agarrar as pedras com as próprias mãos. Foi sua sentença final. A serpente, em um único movimento, enrolou-se ao redor dele, esmagando-o até que seu corpo desaparecesse na escuridão da fenda. O silêncio voltou, pesado e denso. A serpente, então, fixou os olhos em Marcos e em seus filhos. Por um instante, o tempo pareceu parar. E então, lentamente, a criatura retornou à estátua, dissolvendo-se em fragmentos de luz verde que se fundiram novamente às pedras preciosas incrustadas na rocha. Elias caiu de joelhos, tremendo. Vocês foram poupados, porque não vieram por ganância. A mina os aceitou. Marcos abraçou os filhos, lágrimas escorrendo pelo rosto coberto de poeira. O medo ainda latejava em seu corpo, mas junto dele uma certeza crescia. Aquela fortuna não poderia ser simplesmente saqueada. Não era apenas riqueza, era um legado, um poder que precisava ser respeitado. Naquele instante,
ele compreendeu. A verdadeira herança que deveria deixar para Lucas e Clara não eram apenas as pedras preciosas, mas a coragem, a memória de Ana e a escolha de não se deixar consumir pela mesma ganância que havia destruído Silas. Marcos permaneceu ajoelhado, com os nudilhos encolhidos contra seu peito, sentindo o coração martelar como se fosse arrebentar seu peito. O eco do confronto ainda vibrava nas paredes da mina, mas o silêncio que se seguiu parecia sagrado, quase sepulcral. Elias, ainda ofegante, limpava o suor da testa com as mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que testemunhara. A mina, ela escolheu vocês, disse o velho com voz rouca. Nunca vi nada igual. Marcos não respondeu. Seus olhos, ainda marejados, percorriam as paredes cobertas agora pulsando suavemente como se respirassem. Não havia mais dúvida, aquele lugar não era apenas um depósito de riqueza. Era um altar, um guardião de um legado que homens cegos pela ganância haviam profanado por gerações. Ele segurou Lucas e Clara pelas mãos e os puxou para perto de Elias. Precisamos sair daqui, disse com firmeza, a voz embargada pelo medo e pela responsabilidade que pesava em seus ombros. Isso não nos pertence. Elias ergueu os olhos cansados. Nem tudo, Marcos. Algumas pedras podem ser levadas, desde que não sejam arrancadas com ganância. É o que contam os velhos. O que a mina deu de livre vontade pode sustentar. O que for tomado à força, cobra com sangue. Marcos hesitou, olhando para os filhos. A fome, o frio, a dor da rua ainda estavam vivos em suas lembranças. Talvez fosse possível usar uma parte daquela riqueza sem profanar o sagrado. Com mãos firmes, escolheu apenas 3 pedras, uma esmeralda, um rubi e uma safira, pequenas, incrustadas, na terra como se o próprio solo as oferecesse. Ele as recolheu com reverência, como quem aceita um presente, e guardou-as no bolso. O suficiente para um recomeço, murmurou. A caminhada de volta pela mina foi silenciosa. Cada passo ecoava como um adeus. A serpente de pedra permaneceu imóvel, mas seus olhos pareciam acompanhar Marcos até a saída, como se reconhecessem nele não um ladrão, mas um protetor. Quando finalmente emergiram para a superfície, a luz do amanhecer os envolveu, fria e cinzenta, mas ainda assim vida. Lucas e Clara correram até uma pedra e se sentaram exaustos, mas sorrindo pela primeira vez em muitos dias. Elias, sentado a alguns passos, acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Você tem uma escolha, Marcos. Pode vender essas pedras e mudar sua vida, mas nunca se esqueça do que viu lá dentro. A fortuna que ficou não é para homens comuns. É para ser guardada, não possuída. Marcos assentiu em silêncio. Seu coração ainda ardia com o medo da criatura, mas também com uma estranha sensação de aceitação, como se Ana, em algum lugar, sorrisse para ele, orgulhosa por sua decisão. Dias depois, com a ajuda discreta de Elias e de contatos antigos do velho mineiro, Marcos conseguiu vender as 3 pedras em segredo. O valor não era comparável à fortuna inteira, mas era mais do que suficiente para alugar uma pequena casa, garantir comida, roupas e devolver a dignidade a seus filhos. Lucas e Clara voltaram a estudar, e pouco a pouco a vida começou a ganhar contornos de esperança. Marcos arrumou emprego como ajudante em uma pedreira legalizada, onde podia trabalhar sem medo e, ao mesmo tempo, manter seus filhos próximos. Não havia luxo, mas havia segurança. Não havia fartura, mas havia paz. Às vezes, à noite, enquanto colocava os filhos para dormir, Marcos abria a gaveta onde guardava o caderno de couro que Elias lhe dera. Passava os dedos pelas páginas manchadas, lendo e relendo os símbolos, as frases enigmáticas, tentando compreender o verdadeiro
Significado da mina da serpente. Ele sabia que ainda havia segredos enterrados ali, muito além do que vira, mas também sabia que não podia deixar a tentação consumi-lo, como fizera com Silas. Anos se passaram. Lucas cresceu forte, curioso como sempre, fascinado pelas histórias que o pai lhe contava. Clara tornou-se doce e determinada, guardando consigo o brilho nos olhos da mãe que nunca esqueceu. E Marcos, com o peso do passado marcado em suas mãos calejadas, aprendeu que sua verdadeira riqueza não estava nas pedras, mas na coragem de resistir à escuridão. A mina da serpente permaneceu fechada, engolida pela floresta e pelo silêncio. O mundo esqueceu-se dela, mas Marcos jamais esqueceu o que testemunhara. Às vezes, em sonhos, via os olhos verdes da serpente fitando-o, não com ameaça, mas com vigilância. Como se a criatura o tivesse marcado, não como inimigo, mas como guardião da história que ninguém jamais deveria profanar. Numa dessas noites, ao observar Lucas dormir, já adolescente, Marcos sussurrou baixinho, como se falasse com a memória de Ana. Ele vai ser mais forte do que eu, meu amor. Vai ser digno. E então fechou os olhos com um sorriso sereno, aceitando que, embora tivesse perdido muito, havia encontrado algo maior. A certeza de que sua família, contra todas as probabilidades, havia sobrevivido. A mina ficaria lá, adormecida, e Marcos agora tinha um lar.